Amém, queridos? Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez saber fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho sobre o que fizera o seu filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E se ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Verso 28. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém? Seu Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, por estarmos aqui, por poder, Senhor Deus, cultuar o Senhor. Eis aqui, Pai, a sua palavra ministrada aqui no seio da sua igreja. O Senhor tem liberdade, sabe, Espírito, de ministrar em cada coração. O Senhor tem liberdade, Senhor Deus, de falar conosco. Nosso coração seja preparado, Senhor Deus, para que a semente da sua palavra possa produzir um fruto agradável, Senhor. Senhor Deus, abre o nosso entendimento, esclarece, Senhor Deus, a nossa mente. Tira, Senhor Deus, do nosso coração os obstáculos que nos impedem de sentirmos a sua presença, de ouvirmos a sua voz. O Senhor Deus ministre de forma profunda, íntima, pessoal e particular com cada irmão que está aqui nessa noite. É o que nós oramos e te louvamos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Vamos aplaudir a palavra do Senhor, amados? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Amados, como você sabe, depois do dilúvio, o Senhor Deus, ele fez uma aliança com Noé, chamado Aliança Noética. Nós temos no céu um sinal chamado Arco de Deus, ou arco-íris, que é um sinal da aliança de Deus com a terra, onde o Senhor Deus, ele prometeu através da sua palavra de não mais acabar com a terra ou inundar a terra pelo dilúvio. E diz esse texto que nós lemos aqui no capítulo 9 de Gênesis, a partir do verso 20, que havia se passado o dilúvio. E Noé, então, ele sendo lavrador, ele tendo essa teca, ele plantou uma vinha, diz aqui o texto do verso 20. E eu comecei a compreender sobre o novo começo de Noé. O novo começo de Noé, ele começa com uma boa semente. Ele escolheu uma boa semente para recomeçar, porque o fruto da videira, ele simboliza a alegria, ele representa a aliança, ele representa a prosperidade, ele representa a produtividade, a frutificação. Noé, ele começa aqui uma nova vida com a semente que Deus permitiu que ele tivesse em suas mãos. E somente Deus é capaz de fazer com que nós possamos fazer recomeçar. Somente Deus é capaz de dar a você a oportunidade de começar de novo. E Deus estava dando aqui agora Noé e a sua família, ou a única família que sobrou sobre a face da terra, a oportunidade de recomeçar. E somente Deus, através da sua aliança, é capaz de dar para você essa oportunidade de você fazer um recomeço. Por mais que em tempos passados nós vivêssemos em dilúvios ou dificuldades,
em Deus, ou pela aliança em Deus, nós podemos ter um novo começo, podemos ter uma nova partida. É lógico que temos que escolher as sementes certas, e aqui Noé era um recomeço com a sua família. E só é possível recomeçar em Deus. Só é possível uma família recomeçar quando ela está em Deus. Só é possível uma família recomeçar quando ela está aliançada com Deus. E a família de Noé, através da aliança noética, estava toda aliançada no Senhor. E agora Noé escolhe a boa semente para o bom fruto. E eu fiquei pensando nos nossos recomeços. Quais são as sementes que nós temos escolhido para recomeçar? Talvez você quer recomeçar uma nova etapa da vida. Talvez você quer recomeçar na sua vida profissional, quer recomeçar na sua vida familiar, quer recomeçar no seu casamento, quer recomeçar na sua vida ministerial. Mas qual semente você tem escolhido para começar ou iniciar essa trajetória? Será que é a semente da alegria? Será que é a semente do perdão, do amor? Qual o tipo de semente que tem estado em nossas mãos para que possamos fazer um novo começo em aliança com Deus? É isso que Noé nos ensina, que ele faz o recomeço, mas ele não faz sozinho, porque todo recomeço ele depende de Deus, da permissão de Deus. Ele dependeu aqui da aliança, do favor de Deus e da semente que Deus permitisse que ele estivesse em suas mãos. Não dá para você recomeçar com um fruto qualquer, não dá para você recomeçar com um fruto aleatório. Tem que ser algo que transmite alegria, que revele para nós a aliança que vem do Senhor. E sempre é tempo de recomeçar. Por mais duro que seja o dilúvio, por mais tardio que seja a chuva, por mais agressiva que seja a tempestade, sempre é tempo de um novo começo. Sempre é tempo de plantar uma semente nova. Sempre é tempo de você plantar uma semente da aliança. Sempre é tempo de você recomeçar em Cristo. Sempre é tempo de você fazer uma nova aliança com Deus. E Deus está disposto a fazer com cada um de nós uma nova aliança. Aliança através do sangue de Cristo. Sempre é tempo de você começar um dia novo com o Senhor. Sempre é tempo de você começar o amanhã esquecendo o hoje. E amanhã você plantar a semente da alegria, a semente do amor, a semente do perdão, a semente que faz parte do reino, a semente que faz parte que Deus permitiu que estivesse em suas mãos. Só foi possível isso aqui porque Deus permitiu a Noé, que Noé saísse da arca em uma nova aliança e tivesse uma boa semente. Só é possível termos bons recomeços se você tiver a permissão de Deus de sair daquela tormenta. Se você tiver a permissão de Deus de sair com uma aliança em suas mãos, se você tiver a permissão de sair ali com a boa semente que o Senhor havia preparado para cada um de nós. E o texto diz aqui no verso 20 que Noé, ele plantou uma vinha, ele plantou a videira, ele plantou ali, você sabe, a videira que produz uvas. E ele então, através de um tempo que aquela vinha havia sido plantada, Deus deu graça às mãos de Noé e a vinha produziu muito fruto. E Noé então, ele fez o vinho, ele produziu o vinho ali. E diz o texto aqui no verso 21 que bebendo do vinho embriagou-se. Aquela semente que ele plantou gerou graça e frutificação para ele. Então eu comecei a entender aqui no verso 21 que Noé ultrapassou o limite da graça. E sempre que você ultrapassa o limite da graça, é perigoso você cair. Sempre que você ultrapassa o limite que Deus estabeleceu, é perigoso você fraquejar. Sempre que você ultrapassa o limite que Deus determinou, é perigoso você cair por terra. Noé, ele se embriagou aqui porque ele passou do limite que Deus havia estipulado e autorizado para ele. Apesar da semente ser boa, apesar do fruto ser bom, tem um limite para isso. Não é porque são coisas boas que acontecem que você tem que esbanjar na sua vida. Não é porque você está plantando uma boa semente que você tem que ultrapassar o limite daquilo que é permitido para você. Quando você ultrapassa o limite da graça, é perigoso você cair. E é isso que aconteceu com Noé. Plantou a vinha,
E diz o verso 21, bebendo do vinho, embriagou-se. Nós temos que usufruir das bênçãos de Deus com grande sabedoria. E Deus, Ele é rico em bênção. Deus é amoroso em nos abençoar. E Deus tem grande favor em abençoar, que a vida é sua. Mas nós temos que usar, usufruir as bênçãos que Deus nos dá com grande sabedoria. Não adianta Deus te dar uma boa semente e você ultrapassar o limite. Não adianta Deus te dar bons frutos e você passar do limite da misericórdia, da graça e do perdão. Não adianta Deus te dar uma aliança nova, um novo recomeço e você passar do limite que Deus deu para você. Não adianta Deus te dar uma boa esposa, um bom marido e você passar do limite. Não adianta Deus te dar um bom emprego e você passar do limite. Não adianta Deus te dar um bom ministério e você passar do limite que Deus te deu legalidade. A graça, ela também tem esse limite. Esse favor do Senhor, esse começo também tem esse limite. E Noé não soube qual era o seu limite. Apesar de Noé ser o homem de Deus, apesar de Noé estar aliançado com Deus, apesar de Noé ter a boa semente, apesar de Noé ter um recomeço, Noé não sabia qual era o seu limite. E por isso que ele caiu. E por isso que ele embebedou-se, por isso que ele ficou nu, diz o texto. E a pergunta que fica para nós nessa noite é: qual é o seu limite? Qual é o seu limite no seu casamento, no seu trabalho, onde você estuda? Qual é o seu limite na igreja? Qual é o seu limite ministerial? Qual é o seu limite com o irmão? Qual é o seu limite? Se você não souber o seu limite, você não sabe quando parar, nem quando recomeçar. Noé, apesar de ter bons atributos, ele não tinha essa direção. E a gente tem que compreender, através aqui da vida de Noé, é que as bênçãos de Deus, ela não pode mudar o nosso caráter. As bênçãos de Deus aqui, a aliança que Deus fez com Noé, ela mudou o caráter de Noé. E fez com que Noé mudasse o comportamento de patriarca, de referência na sua casa, de referência ali pós-dilúvio, para um homem embebedado, para um homem caído. Não adianta Deus te dar a graça, Deus dar as bênçãos para você e você corromper o seu caráter, você corromper a sua vida. Está me entendendo, querido? Não adianta Deus, Ele dar a você essa bênção e você não saber aonde está o seu limite. E ele não soube onde era o seu limite. Ele não soube usufruir da bênção de Deus na sua vida. Ele não soube usufruir daquele recomeço, daquela nova terra, daquela nova aliança, daquele novo fruto, daquele novo vinho. E ele então extrapola o seu limite, corrompendo então o seu testemunho com Deus, o seu testemunho dentro da sua casa. Muitas das vezes o nosso testemunho ele fica comprometido, porque nós não sabemos aproveitar ou usufruir as bênçãos de Deus. Usamos as bênçãos de Deus de forma relaxada, como de qualquer maneira. Usamos as bênçãos que o Senhor nos dá, como nós realmente queremos, sem nenhum tipo de limite ou regra. E muitas das vezes, em vez da bênção ser bênção para nós, ela serve de queda. Ela serve muitas das vezes para corromper nossa alma, para corromper nosso coração. E foi isso que a vinha ela fez com Noé. Ela corrompeu o caráter dele como referência, como líder. Corrompeu o caráter dele ali como a pessoa de referência de Deus dentro da sua casa, dentro da sua tenda, dentro do mundo. Porque era ele e a família dele. E talvez você venha pedindo a Deus uma bênção há muito tempo. Talvez você venha clamando a Deus por algo, ganhe a sua vida, e Deus está disposto a dar para você essa bênção, mas essa bênção corrompeu o seu caráter, de nada vai adiantar. Essa bênção corromper a sua estrutura emocional, essa bênção corromper a sua mente e seu coração, se essa bênção tirar você do foco da palavra, da aliança com Deus, de nada vai adiantar essa bênção na sua vida. Foi isso que isso fez com Noé. Apesar que ele saiu aqui da arca, apesar que ele teve um recomeço, apesar que ele teve uma aliança, apesar que ele plantou boa semente, aquele fruto, aquela graça que Deus deu a ele, começou a corromper a grandeza do caráter daquele homem. E as bênçãos de Deus não podem corromper nosso coração, e as bênçãos de Deus não podem corromper nossa vida. Elas são bênçãos, não podem ser transformadas em maldições.
E não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Deus não quer graciar você, Deus não quer abrir uma porta para você, Deus não quer dar a você algo novo, para isso servir de perdição na sua vida. Deus prefere reter a bênção do que perder você. Deus prefere reter a graça de dar a você algo novo do que corromper seu coração. Porque muitas das vezes nós não sabemos o limite da graça, não sabemos como nos lidar com as dádivas de Deus, e isso corrompe a nossa alma. E Deus não tem prazer nisso. E Deus não está nesse negócio. Não é, ele ultrapassou o limite da graça. Bebeu o vinho até se embriagar. Ele bebeu o vinho até se corromper. E diz o texto aqui no verso 21 de Gênesis capítulo 9: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Não é, ele perde agora dentro da sua tenda a sua vestimenta. Fica nu, despido dentro da sua tenda, dentro da sua intimidade. E ficar nu é perder o testemunho de referência de homem de Deus. Ele perde aqui a referência, a cobertura que ele tinha com a sua família. Ele fica nu dentro da sua tenda. E ficar nu é entregar o controle da sua casa, da sua tenda para outros. E foi isso que aconteceu. Ele estava nu e o controle da sua tenda, da sua casa, ficou nas mãos de Canaã. E quando você passa o limite que Deus estabelece para você, você entrega a sua família nas mãos de outra posição, de outras pessoas. E não é, ele ficou despido. Ficar nu é se despir da túnica da espiritualidade. Pensa no cara espiritual, o cara não é. Nunca havia chovido, caiu uma gota de água do céu na terra, só caiu um orvalho. Só um orvalho que vinha pela manhã, só um orvalho que vinha à noite. E não é, então começou a evangelizar, profetizar, queria chover, então o dilúvio queria inundar toda a terra. Pensa um homem de fé, construindo a arca, sem nenhuma ferramenta evoluída, somente com a unção, a graça de Deus e a força braçal da sua família. Criticado, zombado, escarnecido, mas permaneceu firme de forma espiritual. Agora, despido na sua tenda. Qual é a figura espiritual agora de Noé? Porque está despido na sua tenda é você entregar, é você tirar tudo que é espiritual da sua vida. E é isso que muitas das vezes acontece conosco, quando nós ultrapassamos o limite da graça, quando nós não sabemos conviver com as bênçãos de Deus. Ficamos despidos dentro da nossa tenda, ficamos despidos dentro do nosso teto. Ficar nu é se expor, é expor a sua intimidade, é revelar os seus segredos. E é isso que está acontecendo com Noé. Ficar nu é perder a santidade, o respeito, a reverência. Não é agora, não tinha nenhum pudor, estava nu dentro da sua tenda. O limite da santidade havia perdido ali. Ficar nu dentro da tenda é desprezar a aliança feita por nós, porque a aliança que Deus havia feito com Noé estava agora debaixo daquela nudez, sem a túnica que Deus havia dado para ele. Ele estava nu agora, perdeu a sua vestimenta. O que mais me impressiona aqui no verso 21, diz o texto assim: estava nu dentro da sua tenda. Amados, não é porque você está na sua casa que você tem que ficar nu das vestes espirituais. Não é porque você está dentro da igreja que você tem que ficar nu das vestes espirituais. Noé era líder, não era pai, Noé era marido, não era referência em todos os aspectos ali naquela pequena sociedade de 9 pessoas. Era apenas a família de Noé, e Noé agora estava nu. E não é porque nós estamos dentro de casa que podemos perder a santidade. Não é porque você está dentro da sua casa que você vai se despir das roupas espirituais, que você vai se despir da unção que Deus te deu. Eu não falo de roupa física, eu falo de vestes espirituais, eu falo de vestes de caráter, vestes de comportamento. E é isso que esse texto traz para nós. Noé estava nu dentro da sua tenda. Eu fiquei pensando quantos obreiros estão despidos da espiritualidade dentro das suas casas. Quantos de nós estamos nus perante nossos filhos nas nossas
Noé estava nu, dentro da sua casa. Eu fiquei pensando quantos ministros estão despidos dentro da igreja. Está fora do perdão de Deus, está fora da espiritualidade, está fora da santidade, está fora do respeito. Quantos maridos são nus? Quantos pais são nus perante os filhos? Quantas esposas são nuas perante os filhos, perante o marido? Quantas mães estão nuas? Porque se despiram das vestes espirituais, perderam por causa de abusar da graça, perderam por causa de abusar da boa semente, perderam porque o fruto da videira era bom demais, era gostoso, trazia alegria, satisfação à alma, e ultrapassaram o limite da graça, e agora estão caídos, despidos, nus espirituais, entregando tudo que Deus deu na mão de outro. Ele estava nu dentro da sua tenda, dentro do ambiente de comunhão. Não pode parecer a nossa nudez, irmãos. Ele estava no ambiente de comunhão, mas estava nu. Ele estava despido ali, sem veste. Olhavam para Noé e conseguiam ver a sua intimidade, a sua vergonha, o seu corpo de forma particular. E muitos olham para nós e não conseguem enxergar em nós como homens e mulheres espirituais, mas não conseguem ver a nudez da nossa queda. Não porque nós somos ruins, não, porque nós somos tão abençoados com o fruto da vide, que nós ultrapassamos o limite da graça, o limite da unção, e nós extrapolamos a graça de Deus. Em vez da graça se vir como bênção, em vez da bênção se vir de graça, ela se viu como queda, e agora estamos despidos nus dentro de nossas tendas. Então a Bíblia fala assim para nós no verso 22. Acompanhe, se você quiser. Gênesis 9, 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Canaã, agora de Cã, entrou dentro da tenda de Noé. Escute isso, eles entraram onde não tinham permissão. Eles entraram em um tempo que não era permitido. Só se entrava na tenda de um pai quando o pai autorizava. Só se entrava na tenda de um casal quando eles autorizassem os filhos a adentrar na tenda. Mas agora Cã e Canaã, eles rompem a barreira, eles ultrapassam o limite e entram aonde não eram bem-vindos, entram aonde não eram chamados, entraram onde não tinha permissão, estavam no lugar errado, estavam no tempo errado, invadiram então a privacidade de Noé. Noé estava nu, sim, mas estava dentro da sua tenda, sozinho, caído. E eu fiquei pensando, quantos de nós não invade, quantos de nós não invade a privacidade do outro, a vida do outro? Quantos de nós não arromba as tendas do próximo e nós vemos a nudez deles? Entramos sem legalidade, entramos sem ser chamados, entramos sem permissão, entramos no lugar errado e no tempo errado. Agimos como Cã e Canaã, porque apenas conhecemos, porque apenas temos um conhecimento e achamos que é legal, que não vai ter importância alguma, mas nós estamos burlando, nós estamos aqui ultrapassando o limite da legalidade. Cã e Canaã entraram no local que eles não podiam, viram que não podiam, compartilharam um assunto que não deveriam. E nós temos que entender que tem assuntos que não diz respeito a nós, tem assuntos da vida do outro que não diz respeito a você, tem assuntos da vida do outro que não diz respeito a mim. E cabe cada um de nós sabemos o nosso limite da porta, sabemos o limite da porta da tenda, a não ultrapassar esse limite, a não adentrar onde não fomos convidados, a não passar onde não fomos chamados, a não ir em um tempo oportuno, não bater na porta que nós não fomos convidados. Tem tendas que nós não podemos entrar. Cã e Canaã não podiam entrar na tenda do seu pai. Mesmo se Noé estivesse sóbrio, não poderiam entrar de qualquer maneira. Ainda mais Noé nessa condição. Eles sabiam, eles viram o seu pai se bebendo. Eles viram o seu pai se bebedando. Eles viram o seu pai tomando vinho, tomando do fruto
de irmão, o limite do amor, o limite de filho. Nós estamos passando esse limite, irmão, o tempo todo na vida. Em locais que nós não podemos ir, com falas que não podemos compartilhar, com assuntos que nós não podemos ver. Eram irmãos, eram filhos, mas estavam no lugar errado, no tempo errado. E eu fiquei pensando aqui, nesse versículo, quando o inimigo compartilha na mesma tenda. Quando o inimigo compartilha na mesma tenda que nós. Cã era filho de Noé, Canaã era neto, compartilhando na mesma tenda do avô, vendo a nudez do avô, despindo o avô, e fizeram coisa pior. Segundo a tradição oral judaica, eles falam que Canaã entrou na tenda, estupou Noé e castrou Noé. Por isso Noé nunca mais teve filho. É lógico que isso não tem um registro na Bíblia, mas, segundo estudos judaicos, foi isso que Cã fez. É por isso que Noé ficou furioso com ele. Ele entrou, violentou seu pai. Ele tentou ali contra a santidade de Noé. O interessante é que o texto diz que Cã, ele entra. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai e fez saber seus irmãos. Mas quando Noé acorda, Noé amaldiçoa Canaã e não a Cã. Porque Cã tentou acobertar a falha do filho. Ele tentou acobertar a violência do filho contra o seu avô. E diz no texto aqui, no verso 22, que Cã, então, ele tentando acobertar Canaã, ele tentou defamar Noé. Ele sai fora da tenda, chama Jafé, chama Sem e fala assim: nosso pai está caído lá, nu, bêbado, jogado no chão. Tentando defamar Noé, tentando encobrir a culpa do seu filho, para que então nenhuma culpa caísse sobre a sua casa. Mas a tradição oral, na Bíblia oral judaica, diz que Canaã, ele castrou e estupou Noé dentro da sua tenda. Ele o impediu Noé de ter mais filhos, violentou a sua santidade. E quantas pessoas estão violentando a santidade, a unção do outro? Quantas pessoas adentram na nossa vida, dentro da nossa tenda, violentam a nossa santidade, violentam a nossa casa, violentam o nosso coração, violentam a nossa unção? Quantas pessoas que nós confiamos, acreditamos, adentram dentro de nossas tendas e violentam a graça de Deus em nós? Debaixo da mesma tenda, compartilhando a mesma tenda com o inimigo. Aqui, ele entrou lá e viu Noé caído no chão, frágil. Porque ele viu ele frágil, caído na sua tenda. Ele abusou da sua unção, abusou da sua santidade, defamou seu pai. Ele saiu dali, compartilhou o vexame, a vergonha, e deixou Noé caído no chão, defamado, humilhado e abusado. E muitas vezes é assim que muitas pessoas fazem: abusam, usam a pessoa de qualquer maneira. Eu não falo de usar de forma física apenas, eu falo de usar de forma emocional, intelectual, de forma profissional, de forma familiar. Abusam, deturpam da santidade, do caráter, e deixam a pessoa cair no chão com um bagaço de laranja, e sai lá fora e compartilham ainda o motivo da queda, dizendo que ele está bêbado. A culpa é dele. Sendo que os abusadores fazem isso lá fora. É isso que Cã e Canaã fizeram. E eu fiquei pensando nesse texto, esse texto falando muito comigo. E o texto no capítulo 22 fala assim: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Eu fiquei lendo esse texto e fiquei pensando que quem hoje nós criticamos pode nos abençoar amanhã. Está entendendo isso? Quem hoje a gente critica pode ser bênção amanhã em nossa vida. Quem hoje você mede, quando você critica, você defama, amanhã pode estender a mão sobre você e abençoar a sua casa. Porque foi isso que Noé fez. Ele estava bêbado, caído, humilhado, massacrado, o pó no chão, mas saiu fora da tenda e ele abençoou Sem e Jafé. As pessoas que hoje nós defamamos, criticamos, apontando o dedo como
Quantos zombam da fé, da unção que nunca terão? Cã zombou da unção, da fé de Noé, que ele nunca iria ter, que ele nunca poderia ter. Quantos zombadores criticam às vezes a pessoa por causa de um tropeço na fé, de algo que deu errado, e começou a expor a sua nudez, a sua fragilidade, expor a sua queda, e esquece que amanhã aquela pessoa vai se levantar, porque Deus é Deus de misericórdia e recomeço. Deus é Deus de nova aliança. Deus é Deus que coloca de pé. E quando os zombadores esquecem disso, então Cã e Canaã nunca tiveram a bênção de Noé, porque zombaram, porque criticaram. Cã e Canaã foram expor a nudez, apontar falhas, porque isso é mais fácil do que eu levantar o caído. É mais fácil eu apontar os seus defeitos, mais fácil eu apontar as suas falhas, do que eu reconhecer as suas qualidades. É mais fácil eu apontar que você desafina, que você fala alto, fala baixo, que você mexe assim um assado, do que eu ver a qualidade de você. Porque foi isso que eles fizeram. Viram aqui em Noé apenas o defeito de ele estar bêbado, nu, dentro da tenda, mas esqueceram que Noé tinha uma aliança com Deus, esqueceram que Noé tinha a graça de Deus, esqueceram que Noé falava com Deus. O único que falava com Deus aqui, dessas 8 pessoas da arca, que da arca era Noé. Desses todos aqui, o único que ouviu a voz de Deus nítido foi Noé. E eles zombavam de Noé, porque ele nunca teria a unção de Noé. Muitas vezes, aquele que está no chão será aquele que vai colocar as mãos sobre a nossa cabeça e nos abençoar. Guarde isso no seu coração. Muitas das vezes, aquele que está no chão é aquele que amanhã vai se levantar e vai pôr a mão sobre a sua cabeça e vai abençoar você. Porque é isso que Noé fez ali depois que ele se levantou. Então, no verso 22, ele continua dizendo para nós assim. Então, verso 23, melhor. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram o dedo de seu pai Noé, sem que a visse. Veja que aqui é diferente de propósito. Cã e Canaã uniram-se para destruir a unção e a graça de Noé, mas agora Sem e Jafé uniram para erguer Noé. Comunhão diferente, propósito diferente, graça diferente, objetivo diferente, caráter diferente, unção diferente. Sem e Jafé se une aqui com o propósito oposto de Cã e Canaã, com o propósito de levantar, com o propósito de pôr de pé, com o propósito de recomeçar. E é esse o nosso papel, não o papel de Cã e Canaã, mas o papel de Sem e Jafé, o papel de levantar o caído, o papel de levantar o que está morto, o que está deitado em meio aos seus flagelos. O texto diz: então Sem e Jafé uniram-se, juntaram forças para o resgate. É esse o propósito, unir forças para o resgate, porque às vezes um só fica mais difícil. Como estender uma capa grande em cima de um ombro só, foi necessário Sem e Jafé pôr a capa uma parte do ombro e a capa na parte do outro ombro, e foram andando de costas, sem ver o dedo de seu pai, para cobrir então suas falhas, as suas imperfeições. Mas muitas das vezes é só a mãe que quer cobrir o deles, muitas vezes é só o pai que quer cobrir o deles, muitas das vezes é só o marido que quer, só a esposa que quer, muitas das vezes é só alguém que quer, e a família fica dispersa, cada um tentando levar um pano furado, um pano de saco para cobrir o deles, sendo que a capa está lá disposta, esperando a união das pessoas em amor para cobrir e levantar o outro. Se não tiver união, não tem como levantar o caído. Se não tiver amor, disposição, não tem como levantar. Noé, o líder, o cada unção que falava com Deus. Era Deus que tratava aqui com o povo, era Deus que dava a direção, era Deus que orientava as ofertas, o sacrifício, o culto. Era Deus que falava com Noé, mas Noé agora estava caído, defamado, humilhado. E seria mais fácil, talvez, Sem Jafé chegar lá e começar a realmente botar o dedo, a criticar e realmente confirmar os erros de Noé. Mas fizeram
respeitava a unção que o pai tinha, respeitava a unção que Deus havia dado àquele homem. Então, unidos, pegaram a sua capa, a capa pessoal, uma capa própria, e foram cumprir a nudez daquele homem. Você vai achar muitas falhas em qualquer um. Você vai achar falhas em mim, falhas em outro pastor, falhas em outro obreiro, em outro ministro. Mas se você não tiver graça e misericórdia de pegar a capa e vir me cobrir, ou você vai apenas apontar o dedo para a vida do outro, ou vou apenas apontar o dedo para você e deixar você no chão, humilhado, sem fé, pegar a sua capa, unidos no mesmo propósito para abençoar. Isso é comunhão. A comunhão não é apenas união, é união para a bênção. Porque tem união para abençoar, irmãos, tem união para a guerra, tem união para caos, tem união para dissolução, tem união para repartição, tem união para facção. A união que constrói é a união para abençoar. A comunhão que faz diferença é a comunhão em amor, é a comunhão do resgate, é a comunhão de pôr de pé, é a comunhão de caminhar mais uma milha, é a comunhão de ceder mais um perdão. Essa comunhão que faz diferença. E o texto diz aqui: doando de si tomaram uma capa. Pegaram então a sua capa, pegaram da sua capa, pegaram de si e colocaram em Noé. Olha isso, que coisa linda! Pegaram de si, doaram de si para o seu pai, doaram de si para o seu líder, doaram de si para aquele homem que representava Deus naquele momento, representava a aliança que ele tinha com Deus. Como que é difícil pegar de nós e doar para o outro? Como que é difícil pegar de nós e ceder para o outro? A gente só quer para nós, mas aqui pegaram a capa deles. Eles não pegaram a capa de Noé, a tenda não, porque a capa de Noé estava suja de vinho, de vômito. Ele foi abusado ali. Pegaram a sua capa, uma capa limpa, nova, cheirosa, e então foram levar até Noé, doando de si mesmo para cumprir a nudez do seu pai. O que falta do outro, eu tenho condição muitas vezes de resolver. O que falta para o outro, eu tenho condição de ajudar, de apoiar. E é isso que eles fizeram. Eles foram de costas para não ferir a dignidade do pai. Escuta isso, escuta essa palavra. Não adianta você ajudar e ferir a dignidade de ninguém. Ajudar sim é de Deus, doar sim é de Deus, mas sem ferir, sem romper o limite da liberdade. Foram de costas para não ferir a dignidade do seu pai, do seu líder. Foram dando de costas ali com a sua túnica, com o seu manto, e foram desviando a cabeça, o olhar, para não ver sequer nada do corpo do seu pai. E eu fico pensando na falta de respeito. Muitas vezes nós temos, irmãos, falta de respeito que a gente tem com as pessoas, falta de respeito com a igreja, com as coisas de Deus, com as pessoas que são chamadas por Deus. A gente chama ministro de por apelido, zomba, critica, debocha. Onde está a sua capa, meu querido? A minha capa, onde está? Eles foram de costas aqui para não ver, para não envergonhar mais ainda Noé, doando a sua capa, porque não adianta ajudar se você envergonhar. Se você envergonhar, não adianta a sua ajuda. Se você ajudar, mas envergonhar, de nada valeu a sua ajuda. Eu estou te ajudando, mas eu vou humilhar você primeiro. Você não merece ajuda não. É isso, você merece ficar lá fora. É isso. Toma aqui a última vez, a última chance. Isso não é ajuda. Isso não é graça. Porque Deus não faz isso com você, Deus não faz isso comigo. Quando você erra, você cai, você falha, o Senhor Deus, com o sangue do Cordeiro, com o sangue do unigênito, Ele cobre você com graça e amor, e Ele não se lembra mais das suas falhas. E essa atitude de seja fé. Foram, então, diz o texto, puseram sobre os ombros a capa. Pegaram sua capa e puseram sobre os ombros de Noé. E isso sim é levar o fardo, é tirar o fardo. Isso é pegar, é pagar o preço para que o outro fique de pé.
foram dando de costas com dificuldade, com a capa nos ombros, até colocar Noé de pé. Foram lá, Noé no chão caído, um pegou pelo braço de Noé, outro pelo outro, puseram a túnica sem olhar. Isso é se esforçar, é doar a vida, é doar energia, é doar fôlego para que o outro se recupere. É isso que eles fizeram. Colocaram a capa sobre os ombros, foram andando de costas, rosto virado, para não se lembrar do pai caído. Isso é muito lindo, irmãos, porque eles não queriam ter na memória a visão, um flash de Noé caído. Então foram de costas, de olho fechado, com o rosto virado, para não ver a nudez de Noé. Não queriam ter um flash de memória na vida, da queda do seu pai, do seu líder, da queda daquele homem que tinha uma aliança com Deus. Mas a gente quer ver o caos. Porque quando a gente vê que algo ruim aconteceu, a gente vai para ver. A gente quer marcar na memória a queda, a fala, a visão, a imagem, a foto, o vídeo. A gente quer marcar a imagem, para que depois a gente vê o irmão de pé da igreja, ou andando na rua, ou com a família dele, a gente pensa assim: lá, tá vendo? Eu vi o vídeo dela, o vídeo dele, eu vi a foto, eu vi isso, aquilo. Isso não é restaurar, isso não é pôr de pé. Eles foram de costas, rosto virado, para não ver nada, não se lembrar da queda. Cobriram a nudez de seu pai, diz o texto do verso 23. Cobrir a nudez é proteção, cobrir a nudez é amar o próximo, cobrir a nudez é honrar, é respeito, é dar dignidade ao caído. É isso que ele está fazendo com Noé. Noé, você está caído, meu pai, mas eu vou te dar dignidade. Não vou olhar para você, eu vou dar um passo no dedo e vou te pôr de pé. Então eles foram, cobriram a nudez do seu pai, colocaram Noé de pé. Então no verso 14 fala assim: despertando Noé do seu filho. Quando eu li esse versículo, eu comecei a entender que o tempo do caído vai passar, que o tempo de embriaguez vai cessar, que o tempo que aquele estava no pó, ele vai acabar. O tempo de deserto vai ter um fim. O tempo que a pessoa passa pelo vale, ela vai chegar no fim. Talvez Cã e Canaã achou que Noé ia ficar embebedado o resto da vida. Noé ia ficar no pó o resto da vida. Mas Noé despertou do seu vinho. O tempo da sua nudez iria acabar. O caído iria se levantar. Ele iria agora se levantar com uma nova oportunidade. Porque é isso que Deus dá. Novos recomeços, novas oportunidades. É isso que Deus deseja. Noé despertou do seu vinho para um novo recomeço, para uma nova oportunidade, para começar de novo, caminhar de novo. Passou o tempo da nudez. Não é porque você vê a pessoa hoje caída, nua, você vê a pessoa hoje em uma situação complicada, que ela vai estar assim a vida inteira. Deus pode mudar o caminho dela, Deus pode mudar o caráter dela, Deus pode levar alguém que coloque a capa sobre os seus ombros e pode direcionar a sua vida para um novo recomeço. E ela então sai da tenda agora, vestida com uma veste nova. Porque a veste de Noé agora era nova. Não era a veste do vinho, não. Não era a veste da queda, não. Não era a veste que levou ele a ruína, não. Uma veste limpa. Porque Deus trabalha assim, com novos recomeços. Então no verso 24 o texto vai dizer assim para nós: despertou Noé do seu vinho e soube o que lhe fizeram seu filho mais moço. Eu fiquei lendo esse versículo e comecei a entender que Noé soube o que aconteceu. Nós às vezes fazemos coisas que nós não achamos que as pessoas vão saber. Nós às vezes prejudicamos pessoas e achamos que vai ficar por isso mesmo. Nós às vezes destruímos famílias, arruinamos ministérios, deturpamos casas, acabamos com sonhos e achamos que ninguém vai saber o que fizemos. Mas Noé soube o que aconteceu. Não só Noé sabia, mas Deus sabia. Deus estava vendo. Deus viu a ação de Cã e Canaã. Não é apenas o irmão que vê que sabe, não, amado. Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. A gente pode esconder do irmão no tempo, a gente pode
caído, que quando ele está caído, a gente senta o bambu, a gente mete o pau nele. Quando ele está caído, a gente vai lá e ajuda a dar mais um chute nele. Mas uma hora, Deus vai ter misericórdia, vai pôr de pé. E Deus sabe. E a pessoa também vai saber. E agora, quem estava caído, agora é profeta. Noé se levanta como profeta, como boca de Deus. Isso é muito forte. Noé que estava no chão, que ninguém dava nada para ele, que ninguém valorizava ele, que ele foi violentado, ele perdeu a sua santidade, perdeu suas vestes, perdeu sua comunhão, e agora se levanta com voz profética no verso 25. Olha isso. Ele se levanta como profeta, quem estava caído agora profeta. Verso 25 fala assim: e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Noé se levantou com voz profética e autoridade. E a gente tem que entender, tem que tomar cuidado com o que você despreza hoje, porque amanhã pode ser uma voz profética da sua vida. Cuidado com quem você defama hoje, porque amanhã pode se levantar com autoridade em seu favor ou contra você. Aquele Noé, aquele frágil, aquele senhor de mais de 500 anos, estava caído no chão, bêbado, estava caído no chão, fragilizado, mas agora se recuperou. A graça voltou, a misericórdia voltou, o perdão voltou, e ele se levanta com uma palavra profética. A unção que nós desprezamos, nós nunca teremos. Escute isso. Ele abençoou Cã e Canaã. A unção que estava em Noé nunca passou por Cã, nunca passou para Canaã. O ministério que você despreza, você nunca vai ter. O talento que você debocha, você nunca vai usufruir dele. A unção na graça, a graça que você critica, você nunca vai ter ela, porque isso é semente. Ele se levantou aqui com voz profética e ele disse: maldito seja Canaã, seja servos dos servos. Então agora a gente começa a entender que a maldição que estava sobre a terra, ela agora repousa sobre os lombos de Canaã. Canaã não quis pôr a túnica e o manto em Noé, mas agora o manto de maldição estava sobre ele. Consegue enxergar isso de forma espiritual? Agora o manto espiritual estava sobre Cã e Canaã, estava sobre os seus ombros. Servos dos servos, fala que o verso 25, sabe o que é isso? Noé estava dizendo assim para Cã: você vai ser o menor do menor, e quando tiver alguém menor, você vai ser menor do que ele. É isso. Olha a seriedade da palavra aqui de Noé. Servo dos servos. Você vai ser o menor, vai ser sempre o menor, sempre o último da fila. Não vai crescer, não vai expandir, não vai ser nada, porque você usurpou a minha unção, a minha santidade. Noé dizia para ele: você nunca será líder dos seus irmãos, que você expôs a nudez do seu pai. Você violou a minha santidade, você violou o meu amor. A maldição seria como uma capa agora sobre os ombros de Cã. Mas olha agora ao contrário. Vamos ler agora aqui o verso 26. Bendito seja o Senhor, Deus de sempre, e Canaã lhe seja o servo. Olha a bênção para quem vai ajudar o caído. Eu comecei a entender uma coisa linda aqui na Bíblia de Sem, que o Deus de Sem foi visto no comportamento dele. Sem Javé entrou, cobriu no Deus de Noé. Então Noé agora ministra a bênção profética sobre Sem, e ele fala: bendito seja o Deus de Sem. Como que ele reconheceu o Deus de Sem? Pelo testemunho do seu filho em cumprir a sua nudez. O testemunho de Sem revelou qual Deus que ele servia. O testemunho de Sem revelou qual Deus que ele adorava. O seu testemunho, a sua conduta revela qual Deus que você serve.
revela quem você adora, quem é o seu Senhor, quem é o Senhor da sua vida. Bendito seja o Deus de Sem. Olha a extensão da bênção aqui para Jafé, no verso 27. Engrandeça Deus a Jafé e habite eles na tenda de Sem. Deus fala assim com Noé fala assim com Sem e Jafé. Sem se vai crescer tanto que nas suas tendas vai caber até Jafé. A grande família de Jafé vai estar debaixo das suas tendas. A bênção de Sem foi tão grande, tão abrangente, que não ia caber apenas a casa, a família dele, não. A casa do irmão, os familiares do irmão, iriam estar debaixo da proteção de Sem. Palavra de bênção, extensão da bênção. Quando não paramos o outro, escute isso aqui é muito lindo. Quando nós não paramos o outro, Deus nos faz crescer. É isso que Deus está dizendo aqui com Sem. É isso que Noé fala aqui. Sem, você não me fez parar. Você não me violentou. Você não viu a minha nudez. Você não me defamou. Você não me criticou. Você não zombou. Mas você me protegeu. E por isso que você me protegeu, por isso que você me colocou de pé de novo, você vai ser grande. Você vai crescer. Sem foi visto pelas suas atitudes. Ele não parou Noé. E por isso Deus o fez crescer através dessa profecia. Nós não crescemos quando nós paramos o outro. Escute isso. Talvez Cã e Canaã queria aniquilar Noé para tomar o lugar dele. Deus não trabalha com essa legalidade. Deus não trabalha com esse princípio. Nós não crescemos quando paramos o outro, mas sim quando levantamos o outro do chão. É isso que Deus está dizendo aqui nesse texto. Porque Sem e Jafé ajudaram Noé a se levantar, agora seriam grandes. Está entendendo, querido? E a Bíblia fala assim, para encerrarmos, no verso 28. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Eu fiquei pensando sobre esse texto, sobre a vida de Noé, e entendi que Noé continuou mais 350 anos depois da queda de casa. Ele caiu, ficou nu, bêbado na sua tenda, mas ele se levantou e ainda viveu mais 350 anos. Noé continuou. O caído, o nu, o embriagado, se levantou e continuou com mais 350 anos. Consegue pegar isso, essa graça? Que ainda é tempo de você continuar, que ainda é tempo de você se levantar, que ainda é tempo de você caminhar, que hoje quem está caído pode se levantar, que ainda há muito ainda para viver. Talvez Cã e Canaã viu Noé cair e pensou assim, é o fim dele, é a ruína dele, é o fim do ministério, é o fim da família, é o fim do casamento, é o fim da graça, é o fim da unção, é o fim da aliança. Mas ele se levantou por mais 350 anos. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é renovo, isso é recomeço, isso é nova oportunidade que Deus dá para cada um de nós. E é tempo de nós continuarmos. É tempo de você se levantar e continuar a caminhada, continuar a jornada, continuar marchando firme no Senhor. Pastor, mais quantos anos? Até quando Deus permitir, até quando o Senhor te chamar, ou até quando o Senhor voltar. É tempo de continuar. É tempo de irmos em direção ao propósito de Deus. Então no verso 29 diz assim a Bíblia, no capítulo 9 de Gênesis: todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Noé morreu, mas a sua fé continuou, a sua palavra profética continuou, a sua unção ela passou para sempre. Noé marcou a história. Escute, Noé marcou, todo mundo conhece Noé, não pela sua queda,
mas pela grande obra que ele fez para a arca. A queda não aniquilou a obra que Noé fez para Deus. A queda não manchou ali a vida daquele homem. Foi um tropeço que ele teve, mas a vida de Noé é marcada com 950 anos, não pela sua queda, mas pelo seu andar com Deus, a sua caminhada com Deus. Talvez você está aqui e você pense: pastor, eu caí, eu fraquejei, fiz algo de errado. Mas não é isso que Deus vai marcar a sua vida, a sua história. Deus vai marcar a sua história de forma diferente, seguindo o propósito dele, seguindo o que ele determinou para você. Não é lembrado pela sua nudez, mas pela arca. Pergunte qualquer pessoa lá fora, na rua: você conhece o nome Noé? E elas vão te falar: o que fez a arca. Raramente alguém vai dizer para você: sim, aquele que esteve nu, ficou bêbado. Talvez ninguém diga isso para você, porque o que marcou a vida de Noé foi o propósito dele com Deus, a caminhada com Deus. E é isso que Deus se lembra. É isso que marca o coração de Deus e o propósito de Deus. Não são as nossas quedas, mas a nossa levanta, a nosso prosseguir e caminhar. E ele caminhou 950 anos. Nós seremos lembrados em Cristo não pelas nossas quedas, mas seremos lembrados por recomeçarmos em Cristo. E hoje é tempo de você recomeçar, é tempo de você caminhar. Por mais difícil que foi a sua queda, por mais doloroso que foi a sua ruína, o pior que foi a sua humilhação, Deus ainda tem tempo para você. Deus ainda deu a Noé mais 350 anos, e Deus ainda tem tempo para você. Pastor, sou avançado em idade, já sou idosa, ainda é tempo. E quando o seu pulmão entrar ar e sair, e quando o seu coração bombear sangue, ainda é tempo. É tempo de graça, de misericórdia, de recomeçar. É tempo de aliança. É tempo de seguir o propósito de Deus. É tempo de você marcar a sua vida, a sua história, não pelo pecado, não por uma humilhação, não por uma nudez. Porque quem olha a nudez são os cães da vida, são os canaãs da vida que olham a nudez. Mas Deus olha o marco de graça. Deus olha o que ficou de bom, o que ficou para a próxima legalidade. E é isso que Deus chamou a gente para marcar. Que você consiga marcar sua vida a partir de hoje, não pela nudez da queda, não pelo pecado, mas pelos marcos proféticos, mas pelo propósito que Deus estabeleceu e Deus confiou em você. Pastor, o que Deus pediu para mim é algo novo, Ele não pediu para ninguém. Ele também fez isso com Noé. Pediu algo novo que nunca tinha pedido para ninguém, algo que nunca havia acontecido, e Deus deu Ele graça, e Deus vai dar graça para você. Deus vai dar unção para você, talento para você e tempo para você. E você vai marcar sua vida com vitória, com a palavra profética e com a unção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno.